Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. O mês de junho chegou e com ele lições bíblicas para você. Esse mês o nosso objetivo é falar sobre uma temática muito importante, que é o São João, que aqui no meu Nordeste a cultura é muito forte. É uma festa comemorada no Brasil inteiro. Algumas regiões é mais forte, outras nem tanto. Mas é importante falar sobre esse tema. Nós escolhemos para esse mês 4 lições, que serão elas: Vencendo de Pé, Sadraque, Mesaque e Abednego, Elias e os profetas de Baal, Jonas, o Fujão e por último, João Batista. A primeira lição, Vencendo de Pé, que vai contar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, foi escolhida por critério. As nossas lições seguem critérios, propósitos e são intencionais. Por que Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque o São João é uma festa pagã. É uma festa intitulada São João, porém, diversos santos são homenageados no mês de junho. E é importante a gente falar sobre isso com as crianças. E nós iremos construindo durante o mês essa conversa, essas vivências com as nossas crianças. Então, vamos dar um passeio lá no reino da Babilônia e vamos conhecer mais um pouquinho sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos lá! Muito bem, valor princípio, não me prostrarei. Base bíblica, Daniel, capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 30. E o memorizando, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Daniel, capítulo 3, versículo 17, parte B. A história é a seguinte: no reino da Babilônia, 3 moços se destacaram. Foram eles Sadraque, Mesaque e Abednego. Vale salientar que esses 3 rapazes são os amigos de Daniel, que juntos com ele foram levados em cativos para a Babilônia. Ou seja, eles não foram porque eles escolheram, eles foram forçados, cativos, aprisionados. E lá na Babilônia eles se destacam. Sadraque, Mesaque e Abednego servia ao rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor escolheu os jovens mais bonitos, mais inteligentes e de boa aparência para lhe servir. Só que o rei Nabucodonosor, ele era meio louco. Ele tinha umas coisas loucas que não dava muito para entender. E uma dessas coisas foi a ideia de construir uma estátua de ouro em sua homenagem. E o decreto dele é que todas as vezes que a música tocasse, as pessoas deveriam se prostrar diante da estátua. E aqueles que não se prostrassem seriam jogados dentro de uma fornalha ardente. Olha só a loucura desse homem. Quando a música tocou, todas as pessoas se prostraram diante a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Apenas Sadraque, Mesaque e Abednego que se negaram. Eles não se prostraram. Logo, Nabucodonosor ficou sabendo disso e ele ficou furioso e mandou que esses 3 rapazes fossem levados à sua presença. Chegando lá, ele pergunta: eu estou sabendo que vocês não se prostraram diante da minha estátua. Isso é verdade? E eles 3 responderam: sim, é verdade. E nós queremos te informar que não iremos servir os teus deuses e nem nos prostrar diante da estátua. Olha a firmeza desses jovens. Esses são os mesmos jovens que lá no capítulo 1 de Daniel se recusam, junto com Daniel, a comer da comida da Babilônia. Lembra? Tem até uma lição sobre isso na plataforma lá no mês de fevereiro ou março. E eles decidem não comer da comida do rei porque eram comidas estranhas. Não fazia parte da cultura desses jovens aquelas comidas. Então,
eles se mantêm firmes, eles continuam servindo ao rei na Babilônia, mas vocês percebem que eles não perderam a sua essência. E é sobre isso que nós iremos falar com as crianças. E é sobre isso, criança, que você precisa entender que independente do lugar que você esteja, você tem que manter o seu coração puro e fiel ao Senhor, mesmo em circunstâncias como esses 3 rapazes. Eles estavam correndo risco de vida. Eles tiveram a ousadia de dizer para o rei: pode nos jogar dentro da fornalha, nós não iremos nos prostrar diante dos seus deuses e nem da sua estátua. Eles ainda dizem: mesmo que Deus não nos livre, mesmo assim nós não iremos nos prostrar diante desses deuses. É muita firmeza, é muita confiança e é muita fidelidade. Para você, professor, aqui é uma parte onde você pode já introduzir o São João e perguntar para as crianças: crianças, essa história fala de idolatria. Essa história fala de deus pagãos. O que são deus pagãos? Deus que não existem. Deus que é criado na fantasia das pessoas. E no mês de junho é comemorado em nosso país uma grande festa. Alguém sabe dizer que festa é essa? E elas já vão citar e vão falar que é o São João. Exatamente, crianças. O São João tem diversos significados e esse mês nós iremos falar um pouquinho sobre isso, porque nós queremos ensinar vocês a ser fiel ao Senhor. Criança crente não pode dançar quadrilha, porque a quadrilha, mesmo sendo uma cultura do nosso país, mas não pode e não deve ser uma cultura para o cristão, porque quando você dança quadrilha, você está homenageando os santos, os deuses pagãos. É por isso que nós estamos vendo a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram. Ah, mas na minha sala de aula todas as crianças vão dançar quadrilha. Mas olha, você é diferente, você é cristão e você deve ter a postura que esses 3 rapazes tiveram, de se manter firme, porque vocês vão ver que Deus honrou a fé desses rapazes. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego diz a Nabucodonosor que jamais vai ficar prostrado diante daquela estátua, o rei fica mais furioso ainda. E sabe o que ele faz? Ele diz assim: então vocês serão lançados na fornalha ardente e eu quero ver qual é o Deus que vai proteger vocês das minhas mãos. E sabe o que o rei faz? Ele manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. A Bíblia diz que estava tão quente, crianças, que os soldados que levaram os 3 rapazes e jogaram na fornalha, eles morreram queimados. Vocês têm noção do quão quente estava aquela fornalha? Mas o que o rei Nabucodonosor não esperava é que lá na fornalha Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que quando o rei Nabucodonosor chega próximo da fornalha, ele não vê apenas os 3 rapazes, ele vê uma 4ª pessoa dentro da fornalha. A Bíblia diz que eles passeavam de um lado para o outro e o fogo não lhe tocavam. O 4º homem era Deus protegendo aquelas pessoas. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor ficou espantado, ficou maravilhado e logo disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam desse lugar. E eles saíram e as pessoas ficaram admiradas, porque a Bíblia diz que eles nem tinham cheiro de fumaça. Olha que Deus extraordinário. Deus cuida de nós. Vale a pena ser fiel. Vale a pena dizer não para festas que não honram a Deus, para festas que ferem as leis de Deus. Mesmo que muitas das vezes, criançada, vocês se sentem andando na contramão, sabe? Porque o crente, às vezes, aqui na terra, ele se sente assim. Enquanto todo mundo vai em uma direção, nós vamos em uma direção contrária. Por quê? Porque nós somos diferentes. Nós estamos aqui, mas somos aqui
peregrinos. Estamos aqui de passagem. A nossa cultura é o céu. O nosso destino é o céu. Então vale a pena ser fiel a esse Deus tão poderoso. Sabe o que aconteceu no final dessa história? A palavra de Deus diz que o rei Nabucodonosor ficou encantado com o que aconteceu. Lembra que ele perguntou aos 3 rapazes: eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Ele não tinha noção com que Deus ele estava lidando. Ele não tinha noção que o Deus daqueles rapazes é o verdadeiro Deus. É um Deus que protege os seus. É um Deus que cuida dos seus. É um Deus que é fiel com aqueles que mantêm o coração puro e limpo de todas as coisas. Nabucodonosor disse: a partir de hoje ninguém pode tocar no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram ousados, corajosos, eles foram fiéis ao Deus deles. E ninguém deve tocar no Deus deles, porque não existe um Deus tão forte e tão poderoso como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia diz que Nabucodonosor fez esses 3 rapazes prosperar na Babilônia. Olha a honra de Deus chegando. A honra do Senhor chega para aqueles que são fiéis. Então esse será o propósito em todas as lições do mês de junho, falar de fidelidade e de guardar o coração. Agora nós vamos passear lá no plano de aula, porque tem uma dinâmica bem legal para explicar para vocês. Vamos lá? Muito bem, aqui no plano de aula segue o roteiro da história e em seguida toda a estrutura das nossas aulas. 90 minutos de duração, o objetivo é ensinar crianças sobre a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, destacando temas como confiança em Deus e a importância da fidelidade a Deus em qualquer situação, e sobre a idolatria, que é o que nós vamos trabalhar aqui nesse mês do São João. Materiais necessários, ministração da aula, e eu coloquei como sugestão para vocês receberem as crianças com a canção Nabuco Maluco. E esse hino é um hino espetacular para você introduzir a aula, e as crianças vão ficar curiosas demais para saber muito mais sobre aquele personagem. Por quê? Porque é uma forma de você introduzir a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. A dinâmica para a memorização é palavras em ação. Eu coloquei aqui 25 minutos. Qual o objetivo? Ajudar as crianças a memorizar o versículo através de movimentos e repetições. Quais são os recursos necessários? Cartolina ou papel grande, marcadores coloridos, fita adesiva e um espaço para se fazer essa dinâmica, porque vai precisar de movimentação. A preparação: escreva o memorizando em uma cartolina grande, separando cada parte da frase em diferentes cores. Por exemplo, o memória em ação é: eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que nos pode livrar. Então você vai fazer a frase eis que, de vermelho, o nosso Deus, de azul, a quem nós servimos, de verde, é o que nos pode livrar, de amarelo. Na prática, você vai dividir a turma e associar cada grupo com um movimento, tá? E aí você vai dizer para as crianças: olha, o grupo de vermelho vai decorar a frase eis que. O grupo de azul, o nosso Deus. O grupo de verde, a quem nós servimos. E o grupo de amarelo é o que nos pode livrar. E aí cada frase tem um movimento. Eis que, levanta os braços para cima. O nosso Deus aponta para o céu. A quem nós servimos, junta as mãos em sinal de oração. É o que nos pode livrar, abre os braços como se estivesse protegendo alguém. Então, cada frase o grupo vai falar fazendo esses movimentos. Vai ficar muito dinâmico, eles vão rir bastante e vai ser muito divertido e muito legal. E eles vão decorar o versículo rapidão, tá bom? Então, leia cada parte da frase em voz alta e peça que as crianças repitam fazendo o movimento correspondente. Repita várias vezes até que todas as crianças estejam confortáveis com as palavras e
os movimentos. Esse confortável é o seguinte: até que todas as crianças tenham decorado a frase e os movimentos, e sucessivamente todo o versículo do memorizando, tá bom? E aqui nós temos a contação da história, 20 minutos, usa os recursos visuais disponibilizado na plataforma, e no final da contação da história você pode concluir e passar para as crianças o hino Não Temos Medo do Fogo, também do grupo Minha Vida é uma Viagem. Atividade 20 minutos, escolha a atividade de acordo com a idade da criança e nós vamos passear lá no caderno de atividades daqui a pouquinho. Para encerrar a aula, não esqueça da atividade de debate. Reúna as crianças e conduza uma breve reflexão sobre essa história. Para esse momento, use as perguntas sugeridas. São essas perguntas aqui. Criem outras perguntas, deixem as crianças falar, incentivem as crianças. Se for necessário levar um mimo, gente, para incentivar as crianças, leve, não tem problema. E aí você encerra a aula com essa reflexão. Fala de fidelidade, já toca no assunto do São João, o que eles acham, enfim, vai ser muito bom ouvir as crianças. Esse tema São João é um tema polêmico, tem igrejas que comemoram, tem pais que não ligam, tem pais que colocam os filhos para dançar quadrilha, compram roupa, comemoram, é polêmico, mas a gente precisa falar sobre isso. A gente não convence ninguém, quem convence é o Espírito Santo. Vamos lá no caderno de atividades agora. Muito bem, caderno de atividade, texto para a criançada. Aqui uma atividade para as crianças menores, Sadraque, Mesaque e Abednego, para as crianças aí cobrirem só a letra inicial do nome dos 3 personagens que são aí os protagonistas da história. Encontre a diferença também para as crianças menores, encontre as vogais que estão faltando, impressões digitais de fogo, então aqui são dinâmicas para fazer bem lúdico, para desenvolver aí as habilidades motoras finas, criatividade e desenvolvimento sensorial da galerinha. E aí pode ser feito qualquer idade, mas eu acredito que vão fazer muito com as crianças pequenininhas. E aí tem os materiais necessários, preparação, enfim, tem o passo a passo. Mas aí você, professor, com muito carinho, imprime esse material e faz o download no teu celular e leia e escolha aí uma dinâmica para fazer, tá bom? Gente, essa fornalha é muito legal, muito lúdica, as crianças vão amar montar essa fornalha, fazer esse foguinho aqui, gente, olha só que legal, com papel seda, vermelho, amarelo e laranja. Aqui tem um passo a passo e a seguir eu vou deixar o vídeo explicativo para vocês. Aqui nós temos palavras cruzadas, verdadeiro ou falso, mapa mental e aqui algumas opções de jogos e atividades. Então nós chegamos ao final da primeira aula do mês de junho e semana que vem voltamos com a segunda aula. Deus abençoe vocês. Orem por esse tema, orem mesmo, estudem, não se limitem ao que tem na plataforma. Estudem, cavem o poço, porque o poço é fundo. Quanto mais você cavar, mais água terá para você beber e dar de beber para o pequeno e precioso rebanho do Senhor. E lembre-se, um bom professor faz um algo a mais. Bom professor, ele faz a diferença. Ele não se limita em uma revista ou no conteúdo da plataforma. Ele vai procurar mais, porque ele sabe que é necessário dar um alimento saudável para os cordeirinhos. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima aula em nome de Jesus. Tchau.